Bate o relógio nos 90 segundos. Olha, és o L mais fraco, és o mais lento. Sai! Ora então, estamos de volta para mais um episódio do Oigo e hoje vamos falar das qualis. É porque elas não foram sempre como vemos hoje. E ainda tivemos uma altura, assim, meio curtinha na história da Fórmula 1, que foram um bocadinho estranhas. E para isso temos, como sempre, o Miguel para falar connosco. Como é que estás, estranha Miguel? Para falar de qualificações estranhas. Estou bem, porque o fim de semana correu bem. Não choveu. A Ferrari foi pela primeira vez ao pódio. É verdade. Conseguiu um grande pódio em Jeddah. E a Ferrari conseguiu uma vitória em casa no WEC. Nas 6 horas de Imola. Por isso foi um fim de semana bem interessante. Para a marca de Maranello. Foi sim, senhor. Olha, sim senhora. Olha, foi bem mais interessante o fim de semana para a Ferrari do que este sistema de qualificação que a gente vai falar hoje. É verdade também. Se bem que, pelo menos esquisito ele é. Pá, Sim, é melhor o fim é. de semana, mas em termos de ficares mesmo, que é isto, eu acho que isto vos vai deixar mais do que Sim. coisas que aconteceram na corrida. Sim, é verdade, é verdade. Mas começamos pelo princípio, né? Se é para Sim. chegar àquele caos, se calhar primeiro começamos... Vais ter aqui uma aula de 2 horas. Exato. Não é nada. Não saiam daqui. O episódio vai ser curtinho. A gente promete. Sim, e temos cumpre. mais que fazer hoje. Exatamente. Portanto, nestes 75 anos de história da Fórmula 1, já tivemos muitos formatos. É verdade. E o primeiro envolvia... Foi o que durou mais. É verdade. Foi até 95. Pronto, eu nasci e eles pensaram, vamos mudar de formato. Sim, é verdade. Eles pensaram... Esta não vai gostar do formato que temos. Temos que começar a mudar isto. Portanto, o primeiro formato foi desde o início da Fórmula 1, que se estão lembrados, foi em 1950 e durou até 1995. E envolvia 2 dias de qualificação. Exatamente. À sexta e ao sábado. E aqui há algures, num vídeo que falaremos um dia, que faremos um dia, pré-qualificação, que era feita à sexta. E o formato que tu mencionas durou os 46 anos. Era uma sessão de qualificação na sexta, outra no sábado. A volta mais rápida das duas era a tua volta rápida. E a grelha basicamente era decidida pelos melhores tempos de cada piloto no conjunto das duas sessões. Um bocadinho assim, semelhante ao que acontecia até no MotoGP até 2023, em que tinhas ia para a Q1 ou para a Q2 conforme a combinação ali dos 3 primeiros treinos livres. Pá, isto durou 45 anos, mas depois com o advento das televisões alguém pensou, se calhar a gente muda isto para ter bué da gente em casa a ver. Porque olha, repara, isto sou eu aqui a pensar numa coisa que nem via acontecer. Quem se saía mal à sexta podia até sair-se bem ao sábado e vice-versa. Ou seja, se calhar Sim. a malta para ver aquilo sexta e sábado era tipo, ia na sexta, este saiu-se bem, mas se calhar amanhã não sai. Pá, e ao menos no sábado já tinhas as informações do dia anterior e vias só as de sábado, pronto. Sim, mas imagina que chove no sábado. O sábado já não serve para nada. É isso. Mas se calhar a malta não ia tanto nessa de ver as 2 sessões, pensava, olha, se calhar acaba por ser decidido na segunda, para o bem ou para o mal, vemos a segunda já com as informações da primeira. Exatamente. Isto tinha aqui várias... Com o passar do tempo percebeu-se que havia aqui várias nuances e em 96 disseram assim, não, acabou, isto agora vai mudar. E pronto, e em 96, num formato que durou até 2002, a qualificação passou a ser exclusivamente ao sábado, à tarde, 1 hora para todos os pilotos fazerem no máximo 12 voltas
E depois a grelha era definida pela volta mais rápida de cada um dos pilotos. Basicamente era 1 hora para andar às voltas, se bem que 1 hora, por exemplo em Spa, que eu me lembro, pouco mais dá do que 12 voltas de qualificação, é mesmo à conta. Posso estar aqui errado nos cálculos ou assim, mas era muito... vai. E estava feito. E a qualificação ficava aberta e fechada no sábado. Não parece mau formato. Não é mau formato. Mas, pronto. Se calhar, e só adiantando-me aqui ao o nosso bota fora ali pelo meio, fica mais interessante. Até porque às vezes tem surpresas. Aqui Sim, eles iam estar a hora inteira toda a gente com a oportunidade. Sim, é verdade. Este tipo de qualificação ainda é usada em muitas categorias, por exemplo, nas Superbikes, na F1 Academy, por aí fora, ainda há muita competição que usa este tipo de qualificação. Que não tenho nada contra. Acaba por ser um bocado previsível, digamos, na grelha. Mas acho que é sem complicações, é isto e acabou. Falaste da F1 Academy, que a F1 Academy ainda usa esse formato. Exato. Ora, olhas para a Fórmula 1 com o formato atual versus a F1 Academy com o outro e se calhar pensas que eles, quer dizer, se os formatos que tu reparas que vão sendo adaptados também em função de dar mais espetáculo e audiência, se calhar também são eles a mostrar que a F1 Academy não lhes interessa assim tanto. Não lhes interessa assim tanto, porque senão punham o mesmo formato, não? Sim, é um bom ponto. E não estou eu aqui a desprezar a F1 Academy, estou a achar que eles próprios que mandam acabam por estar aqui a criar olha, estes interessam-nos mais, vamos ter uma quali mais interessante. Estes, olha, ficam com aquele outro formato que a malta até já disse que é um caso. Mas repara, eu que até gosto bastante da F1 Academy, não tenho problemas em confirmar que já nasceu empenada, porque a primeira temporada era feita fora do GP, foi feita com rondas fora dos GPs e nem sequer era televisionada, não passava na televisão. Pronto, isso realmente dá logo o ar de que estão o quê? Só a dizer que é quase cumprir uma agenda. Sim. É só tipo, para cumprir a agenda. Calem-se. Pronto, exato, olha. Fiquem felizes, já têm uma coisinha. Estamos a proporcionar-vos a oportunidade de realmente serem vistos. Isso não, mas pronto, também não podem querer tudo. É quase assim que estão a tratar o assunto. Mas pronto, voltando atrás. 2003, né? O formato que estavas a falar, ia até 2002, de 96 a 2002. Mudou em 2003, mas não durou muito tempo. Foi só 2003 e 2004. E se fores a ver bem, um bocadinho de 2005. Sim. Mas já lá vamos. Em 2003 voltou a ser à sexta-feira uma sessão de qualificação e outra ao sábado. Mas uma volta para cada um. Os carros saíam da box, um de cada vez, numa ordem previamente definida. Saíam, faziam a volta de saída, faziam uma volta rápida e a volta de entrada. Talas, one shot, era aquilo. Uma na sexta, uma no sábado. Uma sessão destas na sexta e uma no sábado, para todas as equipas fazerem uma volta rápida. Com a nuance de que na sexta, chamemos-lhe a primeira qualificação, era feita nas condições que as equipas quisessem. A de sábado, que era a segunda parte da qualificação, tinha que ser feita, e na altura havia reabastecimentos, com o carro, com a carga de combustível com que iria partir depois na corrida. Isto lança aqui um problema que é, então a qualificação de sábado não servia para nada, porque os tempos seriam sempre mais lentos. Era preciso uma desgraça para os tempos de sábado serem mais rápidos do que os de sexta. Mas tu de sexta para sábado alteravas a ordem também, não é? Sim, a ordem de saída dos pilotos para a pista, para a volta rápida, era diferente, o que poderia trazer mudanças de vento, ou poderia trazer mais gripe na pista, ou menos gripe na pista, mas voltamos a um problema antigo, que era, imagina que chove no sábado, então é que não serve mesmo para nada a sessão de sábado. Sim, ou então ainda tens outra questão, que é, se cada um só tem direito a uma volta, e isto durava o quê? Não sei quanto tempo.
pá, dependendo das Pronto, alturas, não tinham tinham que tempo dar para estabelecido. todos. Sim, Tinha que dar para todos. Na altura eram E 18 carros. imagina, olhas agora para a nossa, por exemplo, na Q1 estão lá os 20 carros. Estão os 20 Exato. carros a correr nas mesmas condições de asfalto, porque estão lá ao mesmo tempo. Exatamente. Agora, durante uma hora, quem sai logo nos primeiros minutos está de uma maneira. Depois, por exemplo, a temperatura, dependendo do horário, pode começar a descer no asfalto, pode Exatamente. começar a chover, pode haver mil e uma coisas que quem fez a volta de qualificação no início da hora correu com condições diferentes de quem fez a volta no fim desse tempo de qualificação. Sendo que aqui acabava só por ser mais dramático, porque, e partindo do princípio que a sessão de sábado seria sempre mais lenta e não alteraria nada, que alterou algumas vezes, mas a sessão de sexta podia ser dramática para... Não aconteceu poucas vezes um McLaren, ou um Ferrari, ou um Renault, de repente faz uma má volta e parte lá atrás. Porque só tem uma oportunidade. Pois. Olha, se calhar foi por isso que durou pouco. Foi por causa de um Ferrari, um McLaren e outros Pois. dos grandes acabarem a partir lá atrás por causa de uma única volta má. Em Essa 2000 malta grande empertigou-se e disse: não gosto disto, não quero brincar mais a isto, vamos fazer isto de outra maneira. E o o Bernie em 2004 Eccleston- passaram a ser as duas sessões Pois. ao sábado. E eu agora só aqui, exato, passou a ser ao sábado. Então, vamos ao próximo momento deles, que é, se calhar foi quando esta malta toda começa a reclamar, dos grandes, Sim, eis que Bernie Eccleston saca outra da manga. sim. Durou pouco. Em 2005. Mas ainda assim mais do que durou o nosso objetivo deste Sim. episódio. Sim. Em Preparem-se 2005, quando lá chegarmos. em 2005 durou 6 rondas. A ideia de Bernie Eccleston, que foi, então, em vez de ser o melhor tempo dos dois, é os dois tempos juntos. Sendo que passou a ser sábado e a segunda qualificação no domingo de manhã. Houve aqui um protesto por parte... Mudou-se também, supostamente, por um protesto por parte dos mídia, que disseram: então, mas a gente só vê uma qualificação domingo de manhã não conseguimos dizer qual é a grelha de partida. Já saiu Tá do certo. jornal e vocês ainda Tá estão a certo. decidir isso. Está certo, havia aqui um problema na divulgação, está certo. Mas pronto, pá, tempos agregados ao melhor tempo, basicamente, mais ou menos ia dar ao mesmo, também era um bocado complicado. O tempo do domingo de manhã com o carro, com o peso com que ia sair, ser mais rápido que o carro levezinho de sábado. E por isso é que só durou 6 e voltou-se para o de trás, que ao menos era a melhor das duas voltas e não uma mescla das duas. No entanto, também só durou até ao fim dessa época. Porque lá está. Sim. Se a primeira fase de qualificações durou até 95, eles depois a partir daí começaram Inventar. sempre a inventar, sempre a mudar. Se bem que eu gosto sempre de reconhecer que efetivamente a FIA não tem problemas, ou pelo menos não tinha muitos problemas em reconhecer quando estava errada, e o que é facto é que anulou este tipo de qualificação em 2005, voltou ao anterior, e o que vamos falar em 2016 só durou 15 dias, ou seja, a FIA teve um problema em reconhecer já fez o spoiler todo do episódio. Pronto. Não, ainda não fiz o resto, o spoiler ao resto, Fiquem para até se ao perceber- fim na mesma. Para se perceber quão horrível é, mas Sim. basicamente, dando já spoiler, durou 15 dias, mas a FIA não teve problema em reconhecer que havia um problema. Sim. Acho que é tremendamente válido, até comparado com outros desportos, então sempre, não, agora é sempre assim. Sim, isso eu concordo contigo. Podemos olhar para a perspectiva, estão sempre a mudar, mas por outro lado tens razão. O estarem sempre a mudar também é se calhar, o aceitarem que aquilo em questão não está a funcionar. Sim. Ou que até mesmo que esteja a funcionar, há opções ainda melhores. E depois, em 2006, o que é que apareceu? Olha, a malta gostava. Porquê? Sim. Porque Porque era o de é o- agora, basicamente. É isso. Aparece aqui um Q2, Q3, basicamente é igual ao que é hoje, com algumas nuances.
O problema, digamos assim, a questão com a Q3 é que tinhas que fazer a Q3, os pilotos tinham que fazer a Q3 com a carga de combustível com que iam partir da grelha, porque na altura ainda eram permitidos reabastecimentos. Ou seja, se hoje em dia tu vês os tempos a reduzir da Q1 para a Q3, porque os carros estão cada vez mais leves, ali era o contrário. Caíam para a Q2, mas depois subiam na Q3 porque as equipas diziam, ok, qual é agora aqui o equilíbrio entre conseguir fazer uma boa volta, mas não partir com pouco combustível para não vir cedo à boxe. Complicado. E sim, basicamente, os fãs queriam ver carros rápidos na Q3 e isso não acontecia. Lá está. As voltas não evoluíam assim tanto, ou não evoluíam de todo, da Q2 para a Q3. Ainda assim durou 4 anos. Sim. Não está nada mal. E a mudança que tens depois não é propriamente a qualificação ter mudado imenso em relação às outras mudanças que foste tendo. Esta 2010 é uma... Pronto, são os ajustes. Sim. Na ideia. Porque conforme foi em 2010, por ter acabado os reabastecimentos, os carros podiam andar em voltas rápidas à vontade, tendo em conta que todos iam partir para a grelha, para a corrida, com o depósito cheio, senão não acabam a corrida, não há reabastecimentos. Aqui a diferença é que, e tendo em conta que havia e há, mas na altura já havia diversas gamas de pneus, diversos tipos de compostos, os pilotos tinham que fazer a Q3 com os mesmos pneus com que iriam começar a corrida. Ou seja, invariavelmente o top 10 começava as corridas quase todas com macios. Normalmente, a primeira coisa que se fazia quando havia um safety car nestas alturas era a malta, quando havia um safety car, ia a correr tirar os pneus macios. Pois. Tinham que ser exatamente aqueles pneus. Se já tivessem, por exemplo, 4 voltas, era um pneu já com 4 voltas, não era um pneu novo. Quer dizer, basicamente, tu estás meio que a prejudicar quem se saiu melhor. Porque quer dizer, olha, conseguiste ir até aqui, 3 os meus parabéns. Agora começas com esses pneus que já gastaste um bocado. Assim, imagina, partir de P11 era melhor do que sair de P10. Exato. Por isso, pronto. Entretanto, esta questão durou até 2020, em 2021 deixou de haver esta obrigação, agora Q1, Q2, Q3 e é os pneus que forem, e depois 100 com os pneus que forem. Mas em 2016 houve uma coisa muito engraçada durante 15 dias, que é para lá que vamos agora. Que é esse o foco do nosso episódio. Exatamente. Então... Deixo-te a ti durou... a oportunidade de explicar isto. Não era mesmo engraçado isto? Em teoria seria. Eles tinham... Isto basicamente funcionava por janelas de tempo. Na Q1 iam todos, né? Exatamente. E andavam lá às voltinhas. E a cada 90 segundos, bota fora. Estão a ver tipo o jogo da cadeira? O jogo da cadeira. Há 5 cadeiras, há 6 pilotos. Sim. E olha, não lhe às voltas, a música para, pumba, saiam. Pronto, aqui também era. Bate o relógio nos 90 segundos. Olha, és o L mais fraco, és o mais lento. Sai. Sendo que na Q1, na Q2 e na Q3 tinha sempre ali um períodozinho de tempo em que ninguém era eliminado. Sim, na Q1 eram 7 minutos e depois tinhas 16 minutos de bota fora. Não era? Sim. Não, 16 minutos. Sim, 16 15 minutos no total. E ao fim de 6 eliminavas, ao fim dos primeiros 6 eliminavas o mais 16 minutos no total, exato. Agora 16, estava aqui. Ao fim de 7 eliminavas o mais lento. Ao fim de 7 começavas de 90 em 90 segundos a eliminar. Exatamente. E sobravam uns 15 carritos. Exatamente. Uns 15 carritos. Na altura, a dizer que havia 22 carros. Exato, havia 22 carros, por isso é que sobravam... Quer dizer, hoje em dia tu também são 15 que sobram na mesma para a Q2. Assim é, só por dizer que eram mais carros. Portanto, deitavas fora, eram mais 2. Sim. Depois então na Q2, que durava 15 minutos, eles andavam ali 6 minutos na paz do senhor, e depois a cada 90 segundos lá ia outra vez um com os cães. Exatamente.
E depois então passavam para a Q3. 8 carros, Ao contrário dos 10 de agora. 8 carros, 14 minutos. E a partir do 5º minuto era outra vez o bota fora, até definirmos a pole position. Sim, Ou exatamente. seja, basicamente a malta tinha que estar o tempo inteiro Em pista. em pista e em ritmo de puxar e puxar e puxar e manter velocidade e manter ritmo, porque é assim, a modos que bastava correr-te mal dentro daquela janela dos 90 segundos e ias fora. Sim, sendo que não era começar uma volta dentro daqueles 90 segundos, Sim, tinhas de era o terminar uma acabar. volta dentro daqueles segundos. Ou seja, eu li um caso dentro dessas 2 semanas que durou. O Ricardo, a certa altura, Daniel Ricciardo, foi eliminado a meio de uma volta porque acabou o tempo e ele era o pior daquele slot Sim. de tempo. O que é que isto levava? As equipas basicamente faziam as primeiras, no máximo, segundas voltas rápidas e depois recolhiam à boxe porque ninguém ia tentar nada porque não ia dar tempo. Ou seja, imagina, faltavam 4 ou 5 minutos. Davas a volta de saída, tentavas dar uma rápida, se falhavas já não tinhas tempo. Pois. E o que é facto é que na Austrália o Hamilton chega à pole position a 4 minutos do fim e mais nada. Exato. Ou seja, era um formato meio manhoso que obviamente Sim. não deixava a malta de lá agradada e convenhamos, para audiências também era chato, quer dizer, 4 minutos do fim, eles todos a recolher à boxe e então olha, pronto, está feito, é isto. E depois como falámos aqui no caso de Spa, uma volta de saída e uma volta rápida são quase 4 minutos. Em alguns casos mais de 4 minutos. 4 minutos é mais do que 90 segundos. Ou na loucura mais do que 180. Sim. Ou seja, lá está o que tu disseste, tinha de estar sempre em ação. Não havia tempo de reação. Não, era sempre... Era sempre a andar. Tipo aqueles circuitos que há para brincar de carrinhos, que a malta está ali só a carregar Está só no a carregar botão no e dá a botão. volta. Pronto, é que os carros de Fórmula 1 era assim. Porque Sim. é basicamente ali o lema era mesmo, hesitar é morrer. Quem levantasse o pé um bocado, quem parasse, Juntando a isto o receio das equipas de fazerem disparate e ser um disparate que custasse muito dinheiro. Sim, Lá está, por isso é que o Hamilton quanto chega mais a pole estão- a 4 minutos do fim Sim. e ninguém faz sequer nada. Porque este ritmo de nunca poderes quase respirar, pensar as coisas de outra forma ou isso, se calhar estás um bocado mais sujeito a dar asneira a dada altura. Exatamente. Olha, lá está. O Hamilton faz a pole da maneira que faz. Em 4 minutos imaginemos que o Vettel saía. O Vettel saía numa volta lenta, uma volta de saída, de instalação. Fazia uma volta rápida. Se a meio da volta rápida ele tivesse um problema e tivesse que regenerar um bocado para fazer outra volta a seguir, já não ia dar tempo, porque Exato. tinha que concluir a volta no fim, quando acabava o cronómetro e não ter começado a volta. Ou seja, 4 minutos não dava para fazer 2 voltas de instalação e uma volta rápida, ao contrário de hoje que dá para fazer isso. Podes acabar a volta depois da bandeirada de xadrez. Sim. Pronto, e isto correu tão bem, ou tão mal, que Sim. foi só na corrida da Austrália e do Bahrein. Pois. E depois, olha, reverteram outra vez. E a FIA, e bem, reconheceu o erro, depois de muitas queixas de muita gente, do Martin Brundle na televisão, que foi altamente crítico disto, do Damon Hill também, mesmo nas equipas, o Christian Horner na altura veio pedir desculpa aos adeptos. Toda a gente se queixou disto. Curiosamente a Force India, depois Racing Point, depois Aston Martin, na altura não se queixou muito porque aquilo até lhe estava a correr bem, minimamente bem. É o Mas, típico, quem está a beneficiar da coisa não reclama. exatamente. Mas na generalidade toda a gente se queixou disto e pronto, a FIA não teve outra solução senão voltar para trás. Fizeram bem. Fizeram bem. Acho que está bom assim como está agora. É. Sendo que em 2021 ainda tiveste a nuance de que a corrida sprint definia a grelha da corrida. E ainda por cima, em 2021, a sprint só dava pontos para os 3 primeiros. 3 para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o terceiro. Ou seja, basicamente aquilo era um desfile de carros. Só a malta do pódio é que estava a tentar lutar por alguma coisa. Era um desfile de carros a tentarem não bater uns nos outros. Havia meia dúzia de ultrapassagens no máximo.
que era para ninguém ser prejudicado. Não há assim nenhuma sprint de 2021, e na altura eram só 3, tu digas, ai, a cagando da corrida ali pelo 8º lugar. Não servia para nada. Pois. Não há. As boas disputas, por exemplo, no Brasil, são de gente que vinha a tentar lutar pela cabeça da corrida, digamos assim. E é nesse GP do Brasil que o Hamilton recupera 25 lugares em 20 posições na grelha, fruto das penalizações. Se eu não me engano, ele sai de 20º na sprint para acabar em 5º, provavelmente. E aí, ok, mas também o Mercedes era muito melhor do que o resto da grelha, muito melhor até comparando com o carro de hoje. Sim, é um exemplo de uma grande sprint, mas de um gajo que estava a lutar pelo título, não de um Haas, ou de um Williams, ou de um Racing Point na altura. E pronto, também ainda bem que acabaram com isso, porque depois também não sabias dizer, mas é a pole position, mas é o gajo que sai de primeiro, mas o gajo que fazia a pole position na qualificação, depois não saía de primeiro na corrida, era estranho. E olha, agora temos Assim tá outro bom. formato. Q1, Q2, Q3, vão saltando fora 5 na primeira e 5 na segunda. Exatamente. E depois de vez em está quando bom. temos coisas engraçadas a acontecer. É verdade, eu acho que a única coisa que alterava era para o Mónaco. Se calhar a Q3 passava a ser só com 8 pilotos, mas provavelmente também terias que encolher ou arranjar aqui maneira de fazer 2 sessões, porque são carros a mais em pista no Mónaco. Sim. Mas tirando isso... Ou então no Mónaco metemos o tal formato de que cada um vai só dar uma volta rápida. Olha, se calhar, ou podia ter 2 hipóteses. Sim, vá, pronto. Ou há melhor de 3, já agora. Sim, por que não? E para não dizerem, mas ele correu há meia hora que estava sol e agora estou com chuva. Então pronto, a melhor de 3, pronto, era fazias uma, o outro fazia uma e um rodando. Sim. Depois faziam todos uma, depois faziam todos 2 e depois faziam todos a terceira. Ou no Mónaco fazer uma coisa tipo o melhor tempo da sessão de treinos e depois uma qualificação de one shot. Vai, fia, pega aí nas ideias. Vai. O mundo é que vosso. a gente é só ideias. Pronto, E pronto. é isto. Estamos falados de qual Estamos. É verdade. Se chegaram até aqui... Pá, botem like. A gente Comentem. escusava dizer, mas... Pois. Pronto. Mas nós dizemos, nós somos boas pessoas. Não? Metam o like, comentem, partilhem. Estrelinhas no subscrevam. Spotify. Subscrevam. Sigam Digam no aí qual X, foi o no formato que Instagram. gostaram menos. Sim. E porquê é que foi o 2017? Estou a brincar. Sim. Pode Digam haver mesmo gente... porque é que foi 2016. Não, pode haver aqui gente, agora vamos descobrir que temos ouvintes que dizem puto, mas isso até era fixe. Não, agora a gente quer saber se houve aí alguém que diga não, era bué da fixe. Digam mesmo, a gente não vos julga Não, muito. pronto, é isso. Até o próximo episódio. Até ao próximo episódio. Quando será? Não sabemos, mas não percam porque nós também não. Ativem o sininho, essas É verdade, coisas. olha, É. importante. E assim sabem sempre. E vão vendo os nossos reels. Vejam os reels, vejam os episódios que estão para trás, que se Sim. calhar esqueceram-se de ver algum e nem deram por É verdade. ela. É verdade. Não se pronto. esqueçam dessas coisas, das vossas obrigações. Sim, é isso. Pronto, olha, até ao próximo episódio. Tchauzinho, rapaziada.